Olá, sabe aqueles padrões que a gente vive vendo por aí em filmes, em livros e às vezes até na nossa própria vida? Pois é, eles têm um nome, arquétipos. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como esses guias invisíveis da nossa mente são muito mais do que uma teoria. Eles são reais, a gente pode ver e sentir. Vamos descobrir como é que eles funcionam na prática? Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que uma ideia que parece tão abstrata, lá da psicologia do Jung, de repente aparece no nosso dia a dia? Como que esses padrões saem lá do fundo do inconsciente e se transformam em coisas que a gente consegue de fato perceber no mundo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui, olha, tá o pulo do gato para entender tudo isso. Pensa assim, o arquétipo é como a planta de um prédio. É a estrutura, a ideia, a parte invisível. Já a manifestação é o prédio construído, aquilo que a gente vê, que a gente pode tocar. Ninguém enxerga a planta do arquétipo do herói, mas todo mundo reconhece um ato de coragem, né? A nossa busca, então, é por essas expressões visíveis. Bom, e por onde a gente começa a procurar essas manifestações? O lugar mais fácil de enxergar é na cultura que todos nós compartilhamos. É ali que os padrões ficam super claros, porque, na verdade, eles estão por toda parte, especialmente nas histórias que a humanidade conta há séculos. Pensa um pouco nas grandes narrativas. A jornada do herói, que está lá nos mitos gregos e também nos contos de fadas. A eterna luta entre a luz e a escuridão. A ideia de transformação, de renascer das cinzas. Essas histórias não sobreviveram ao tempo por acaso, sabe? Elas mexem com a gente porque elas tocam em estruturas que já existem dentro da nossa mente. No fundo, elas contam a nossa própria história interna. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje? Essa mesmíssima estrutura se repete sem parar. O herói no cinema que supera tudo, o mestre sábio que dá aquele conselho na hora certa, o vilão que, no fundo, é a sombra do protagonista. É por isso que certas histórias nos fisgam tanto. Não é só entretenimento, é que elas ativam esses padrões que já moram dentro de nós. Mas esses padrões não existem só lá fora, nas telas ou nos livros. O lugar mais profundo e pessoal onde eles se manifestam é aqui dentro. Então agora a gente vai olhar para esse espelho do inconsciente para ver como os arquétipos se mostram de um jeito bem particular e muitas vezes até surpreendente. Para o Jung, não existia um caminho mais direto para o inconsciente do que os nossos sonhos. Pensa que é tipo uma linha telefônica direta com as camadas mais profundas da nossa psique. Só que tem um detalhe importante. Essa linha não fala o português do dia a dia. A comunicação ali é feita por uma linguagem universal, a linguagem dos símbolos. Tá, e o que esses símbolos querem dizer? Bom, aquele monstro que te persegue no sonho pode muito bem ser a sua própria sombra, sabe? Aquelas partes de você que você não gosta muito de admitir que existem. Já uma figura de um velho ou uma velha sábia que te dá uma direção pode ser o arquétipo do sábio ou até mesmo o self, seu centro, te guiando. E aquela pessoa misteriosa, super atraente, pode ser a sua ânima ou seu ânimos, a sua contraparte interna se manifestando. Mas não é só dormindo que os arquétipos aparecem, não. Eles dão as caras também nas nossas ações, principalmente naquelas que a gente faz meio que no piloto automático. Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma escolha super racional, super consciente, mas na verdade a gente só está seguindo um roteiro que já estava escrito lá dentro, um padrão bem antigo. Quer ver um exemplo? Aquela pessoa que, em qualquer crise, simplesmente assume a liderança sem nem pensar. Ela está vivendo o arquétipo do líder. Ou aquela outra pessoa que se esquece de si mesma para cuidar de todo mundo ao redor. Pura influência do cuidador. E a mania de fugir de qualquer briga, de evitar conflito a todo custo, pode ser um sinal de que a sombra, que guarda nossa assertividade, está bem reprimida. E sabe aquela reação emocional que parece meio fora de proporção? Um santo que não bate com alguém que você acabou de conhecer? Ou então uma admiração gigante, instantânea por uma pessoa? Isso é um sinal clássico de que um arquétipo foi ativado. É que eles são carregados de uma energia psíquica muito forte, e quando deles é ligado, a emoção vem junto, com toda a força. Então aquela admiração toda pode ser você projetando o seu herói ou o seu sábio interno naquela pessoa. Aquela antipatia que não tem motivo, muitas vezes é a nossa própria sombra sendo projetada no outro. E aquela conexão que parece coisa de alma gêmea, super rápida e profunda, pode ser a ativação da ânima ou do ânimos que reconhece no outro um espelho de si. Pois é, todas essas reações intensas, essa admiração, essa antipatia, tudo isso tem um nome em comum na psicologia: projeção. E esse é um dos mecanismos mais fascinantes da nossa mente.
É basicamente quando o nosso mundo interno vaza e começa a pintar a forma como a gente enxerga o mundo aqui fora e as pessoas ao nosso redor. A definição é bem direta. Projetar é o ato de enxergar em outra pessoa alguma coisa que, na verdade, é nossa, algo que está lá, guardadinho no nosso inconsciente. É como se a nossa mente pegasse os outros e usasse eles como uma tela de cinema para passar os filmes que a gente nem sabia que tinha produzido. E essa analogia do projetor é perfeita para a gente entender. Imagina assim, dentro de você tem um rolo de filme, com cenas que você nem lembra que gravou. Vamos dizer, uma certa arrogância que você não admite ter. Aí uma situação qualquer, uma conversa, liga o projetor, que é a sua mente. A tela é a outra pessoa na sua frente. E de repente, pá! Você enxerga aquela arrogância toda nela, como se fosse só dela, sem se dar conta de que o filme está saindo de dentro de você. E essa frase aqui, gente, resume tudo de um jeito brilhante. A nossa percepção do mundo nunca é 100% pura. A gente está sempre olhando através das lentes dos nossos próprios padrões internos. O que a gente vê no outro, muitas vezes, é só um reflexo daquilo que a gente não consegue ver na gente mesmo. Ok, e agora a gente chega no ponto mais importante de todos. Depois de ouvir tudo isso, pode parecer que a gente é só uma marionete desses padrões, não é? Mas a boa notícia é que não é bem assim. Existe uma diferença gigantesca entre ser influenciado por um arquétipo e ser totalmente determinado por ele. A questão toda é essa. Os arquétipos nos dão tendências. Eles organizam nossas experiências, nos empurram para certas direções. Mas a consciência nos dá o poder de parar, observar essa influência, refletir sobre ela e, o mais incrível, escolher agir de um jeito diferente. É exatamente aí que o autoconhecimento vira liberdade. Então, só pra gente amarrar tudo, o processo é mais ou menos assim. Primeiro, o padrão tá lá adormecido no inconsciente. Segundo, um gatilho no mundo real ativa esse padrão. Terceiro, ele aparece, seja como um sonho, uma emoção muito forte ou um comportamento automático. E quarto, a gente simplesmente vive aquilo, na maioria das vezes, sem nem fazer ideia da força invisível que começou tudo. E pra gente fechar, eu queria deixar essa reflexão no ar. E se cada reação forte que a gente tem em relação a alguém, seja de admiração ou de repulsa, não for só sobre a outra pessoa? E se, na verdade, cada uma dessas reações for uma placa, um sinal, apontando para um território que a gente ainda não explorou dentro da gente? O que será que a gente descobriria se começasse a seguir esse mapa?